Olá, meus amores! Bora falar um pouquinho sobre gorduras, óleos, quais são os melhores a serem utilizados na cozinha, qual o melhor para preparar salada, qual o melhor para cozimento, né, cocção. Então, eu já vou levantar a bandeira aqui pro azeite. O azeite é o melhor óleo, né? Ele é riquíssimo em compostos fitoquímicos, antioxidantes, faz muito bem para a saúde, ajuda até a controlar o colesterol LDL, né, que é o colesterol dito aí ruim, e ajuda na prevenção de doenças cardiovasculares, então ele é maravilhoso. A extração dele é muito interessante, porque tem o tempo de maturação da azeitona, depois ele é feito uma prensa a frio, onde sai ali, extrai o olhinho, que é o azeite, tá? Então é muito natural o processo. E esse azeite ele pode ter algumas classificações dependendo aí dessa extração, se foi da primeira prensa ou se foi de uma outra, né, uso uma segunda prensa do bagacinho, então ele vai ter algumas classificações com relação à acidez e tudo mais. O mais puro é o azeite extra virgem, ele é maravilhoso para ser usado na saladinha. Depois tem também uma segunda linha aí que seria o azeite virgem, que aí já é uma acidez um pouco mais alta e é um azeite um pouquinho mais indicado aí para o uso na preparação a quente, né? Algumas pessoas perguntam, mas a partir do momento que você aquece esse azeite, ele não muda a estrutura dele? Depende do como você está aquecendo esse azeite. Se você for usar para uma fritura, você vai estragar todo esse azeite, porque ele nem tolera uma temperatura tão alta, mas se for, por exemplo, somente para o cozimento de um legumes numa temperatura baixa, essa temperatura não é o suficiente para alterar a estrutura do azeite, tá? O que seria essa alteração, então, dessa estrutura, né? A gente vai pensar nisso falando em ponto de fumaça, essa é o que diz ali sobre a alteração dessa estrutura. O ponto de fumaça nada mais é do que submeter esse óleo ou a gordura sobre calor, né, uma temperatura aí, e cada óleo e cada gordura vai ter um ponto de fumaça. Alguns têm um ponto de fumaça bem baixo, ou seja, com pouca temperatura ele já esquenta e ele solta a fumaça. E alguns têm um ponto de fumaça mais alto, ou seja, você teria que aquecer muito mais para atingir esse ponto de fumaça. Um alimento bem clássico aí para a gente conseguir ver esse ponto de fumaça é a manteiga, né? A manteiga tem um ponto de fumaça bem baixinho. Quando a gente aquece a manteiga, se você bobear ali na frigideira, ela já começa a soltar fumaça. Quando solta a fumaça, já é um indicativo que você alterou a estrutura desse tipo de alimento e ele já não é benéfico para a saúde. Tá? Então, o ponto de fumaça seria isso. O ponto de fumaça da manteiga e do azeite, por exemplo, é um ponto de fumaça bem baixo. Então, eles não toleram muita temperatura. Tá? É sempre indicado, assim, pode levar ao cozimento, mas indicado sempre numa temperatura baixa, em alimentos que eles vão cozinhar ali num tempo menor, né? Por exemplo, legumes, né? Você pode usar também para preparar arroz, feijão, né? Desde que sejam produtos cozidos ali, que a temperatura não vai ficar tão elevada. Tá? Agora, quando a gente pensa, por exemplo, nos óleos refinados, aí eles já não são benéficos para a saúde, até porque o processo de extração dele é bem diferente, né? Para extrair, eles são levados a uma temperatura muito alta, muda a estrutura deles, acabam usando componentes químicos para essa extração, para esse refino, então ele deixa de ser benéfico para a saúde. Tá? Eu sei que tem uma questão de valores, de custo, né, de preço, que para algumas pessoas é mais complicado fazer o consumo do azeite para preparação. Então, mesmo assim, se você não tiver outra opção, faça o uso sempre com moderação, uma quantidade bem reduzida, tá? A gente tem outras opções também de gorduras, como o óleo de coco, né, que é uma gordura saturada. Tem também a banha de porco, que aí eles toleram uma temperatura um pouco mais alta, né, de uns 200 graus mais ou menos. Então você pode usar aí em preparações onde exige mais fogo, mais calor ali para o alimento, né, ficar mais macio. Então você pode usar esses tipos de gordura também. No geral, a orientação é consuma com moderação, seja o azeite ou seja qualquer outro tipo de gordura, né? O consumo deve ser sempre moderado. A gente não pode esquecer que esses alimentos têm uma caloria super alta, então consumo moderado.